Então vamos lá, presta atenção. A maior parte dos parasitas que a gente vê na parasitologia em si, a gente estuda nas fezes, né? Tanto que existem várias metodologias, várias técnicas, técnicas de sedimentação, técnicas de flutuação, técnicas de detecção de larvas, mas a gente também tem alguns parasitas, como malária, toxoplasmose leishmania, entre outros, que Trypanosoma cruzi, né? Que não estão nas fezes, não são enteroparasitas. São hemoparasitas ou parasitas de outros tecidos, como por exemplo leishmania, que é do sistema tegumentar, pele, mucosas e etc. Então não adianta eu fazer um exame de fezes, tá? Isso é um ponto que tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Se eu falo assim, por exemplo, Trypanosoma cruzi, e aí eu solicito um exame de fezes, tá completamente errado isso, não tem lógica nenhuma. Tudo bem? Então o que que acontece? A gente tem que procurar um parasita onde ele se encontra dentro do ciclo, né, do momento dele, do ciclo biológico, ciclo de vida do parasita no organismo humano, falando especificamente do ser humano. Alguns parasitas a gente vê nas fezes, a gente citou vários, falou de metodologias, e depois a gente vai aprofundar mais também, depois da prova, na outra semana ainda, né? Mas de qualquer maneira, existem os outros parasitas que não estão nas fezes em si, que estão no sangue e em outros tecidos específicos, tá? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas metodologias que a gente tem para análise de sangue e a diferença entre elas, vantagem, desvantagem, as principais características, né, que tem dessas metodologias, e aí depois a gente entra em outros assuntos, beleza? Então, começando aqui, ó, com a técnica para extração do sangue, né, para remoção do sangue, para que a gente possa fazer o exame da gota espessa ou do esfregaço ou estiraço sanguíneo. Então, normalmente, como que a gente faz isso? A gente faz por punção digital. Assim como a gente tem lá na Imuno, que a gente citou aí, para quem está fazendo Imuno, citou nos testes rápidos e tal. Na Parasito, é bem simples também, porque eu preciso só de uma gotinha lá de sangue para que eu possa fazer. Assim como eu posso fazer, por exemplo, um hemograma dessa maneira, né? Um estiraço sanguíneo ou esfregaço sanguíneo, tanto faz o nome que você queira falar, aqui na gota espessa eu também posso fazer. Só que a metodologia ela é um pouquinho diferente, tá? Então começa aqui com a punção digital. Eu posso tirar sangue também por via intravenosa, mas é muito mais fácil fazer dessa maneira. Então, primeira coisa, tem que ordenhar aqui o dedo, ele tem que estar com a asepsia adequada com álcool 70. Você vem com a lanceta aqui, faz um furinho e encosta a lâmina na gotinha de sangue, não no dedo inteiro, obviamente, né? Encosta no sangue, coloca aqui uma gota em si, pode ser até um pouco mais que uma gota, uma gotinha um pouco maior, mas o padronizado é uma gota. Aí você vem com uma outra lâmina e faz um movimento circular ou mais quadradinho aqui, ó. Vou fazer até um desenho aqui para vocês, mas nesse sentido aqui, ó, no meio da lâmina, tá? E aí quando você faz isso daqui, você concentra uma quantidade grande aqui de células e inclusive de parasitas se houver nesse paciente. Então, essa é a metodologia aqui para você fazer a gota espessa. Em alguns laboratórios, eles ainda colocam essa amostra na água aquecida, e aí tem hemólise dessas células vermelhas, para que a gente possa encontrar os parasitas e enxergar melhor esses parasitas, tá? Então, essa é a metodologia da gota espessa. Ela é espessa por quê? Por que chama gota espessa? Porque a gente tem camadas diferentes de células. A gente tem uma concentração maior de células do parasita, né, em si, por espaço, né, por centímetro quadrado ali. Então, a chance de você encontrar um parasita lá, na gota espessa, é muito maior do que no esfregaço sanguíneo, no esfregaço delgado. Só que aqui na gota espessa é difícil você ver a metodologia não, a morfologia dos parasitas, comparar um parasita com outro e alguma coisa nesse sentido. Então vamos
Depois a gente vai mostrar mais imagens para vocês da lâmina em si, e aí vocês conseguem comparar melhor a gota espessa com o esfregaço delgado. A gota espessa fica uma coisa mais ou menos assim, ó. Fica uma quantidade maior mesmo de sangue, um borrão maior mesmo de sangue, você consegue enxergar. E o esfregaço ele fica fininho, assim como no hemograma que vocês já devem ter visto bastante por aí. Aqui a gente tem algumas imagens de gota espessa de Toxoplasma gondii e outros tipos de cistos também de Toxoplasma gondii, que são os bradizoítas e os cistos nas fezes. Aqui, obviamente, é nas fezes do gato, tá bom? Aqui a gente tem o Trypanosoma cruzi, a gente consegue enxergar aqui o tripomastigota, e aqui as células do nosso sangue, tá? O tripomastigota, lembrando, ele fica livre, na verdade. O amastigota, ele fica no meio das células musculares cardíacas, então são essas bolinhas mais roxinhas, mais escurinhas aqui, no meio dessas fibras eosinofílicas, que é rosa clarinho aqui. E aqui o epimastigota, que fica, na verdade, no inseto, tá bom? Aqui a gente tem a mastigota de Leishmania. São vários pontinhos aqui, ó, que estão presentes nas nossas células do sangue. Aqui mais alguns amastigotas presentes nos macrófagos, monócitos, na verdade, né? E aqui alguns amastigotas entre os tecidos, entre as células da pele, tá? Aqui alguns trofozoítos que a gente até verificou aí no vídeo da malária, que é chamado de anel. Então são trofozoítos de Plasmodium pela técnica da gota espessa. Compara essa técnica aqui, ó, com essa daqui do lado. Isso é um esfregaço delgado ou gota estirada. Você consegue perceber bem a morfologia das células vermelhas. E aqui, por que não consegue, professor? Porque nesse caso, nessa metodologia, as células foram lisadas, foram estouradas, foram rompidas. Então, não consigo verificar as células vermelhas. Tudo bem? A morfologia. Mas eu consigo verificar esses núcleozinhos aqui. Lembrando que a célula do sangue, o eritrócito, ele não tem núcleo. Então, essas células aqui, ó, são todas anucleadas. A gente consegue perceber isso nitidamente. Agora, esse negocinho aqui, ó, circular, parecendo um anelzinho mesmo, não faz parte do organismo humano. Isso aqui é de um plasmódio, um trofozoito, tá? Aqui na gota estirada e aqui na gota espessa. Se vocês olharem aqui, parece tudo meio embaçado, né? É difícil você distinguir a morfologia adequada desses parasitas, mas um benefício aí, uma vantagem da gota espessa em relação à gota esfregaço delgado ou gota estirada é que por você ter uma maior concentração ali de sangue, você tem mais chance de encontrar parasitas. De repente a carga parasitária está baixa, e aí na gota espessa tem mais chance de encontrar, tudo bem? Normalmente se faz as duas técnicas em paralelo para você confirmar e verificar a morfologia desses parasitas aqui. Aqui é um gametócito de Plasmodium, também no esfregaço, dá para enxergar bem aqui, ó, as hemácias todas bonitinhas aqui, e aqui no meio o gametócito que pode ir para o inseto e acaba se multiplicando, fazendo a forma sexuada lá no inseto. Mais alguns gametócitos aqui, uma gota estirada, aqui um esquizonte, cada um desses núcleos aqui vai ser um plasmódio, né, vai se multiplicar num plasmódio, aqui também, ó, já rompendo até a hemácia, porque ele toma toda a hemácia, ele fica dentro da hemácia, lembrando disso, né? E aí, quando eles se reproduzem muito, eles rompem a hemácia e formam aquela febre característica da malária em si.